Imagine só, um milionário furioso depois de uma traição, e de repente ele se casa com a empregada apenas por vingança. Mas o choque é que justamente ela foi quem um dia salvou a sua vida. E agora a história deles se transforma no jogo mais insano do destino. Olá, alma querida. Seja muito bem-vinda ao Histórias Alma menos um cantinho especial, onde cada história toca o coração e desperta emoções profundas. Se você ama narrativas cheias de sentimento, reviravoltas e alma, este canal é para você. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha viver essas histórias comigo, com todo o amor. Ethan Blackwood nunca acreditou no amor. Para ele, o casamento não passava de uma ferramenta, um meio de consolidar poder. Mas quando sua noiva Vanessa Sterling o traiu poucos dias antes do casamento, ele percebeu que o matrimônio também poderia ser uma arma. Vanessa havia zombado dele, certa de que ele ficaria arrasado, destruído ao vê-la fugir nos braços de outro homem. Mas Ethan não era do tipo que aceitava a humilhação tão facilmente. Se Vanessa queria brincar com fogo, ele jogaria segundo as próprias regras, e encontrou em ela Whitmore, a peça perfeita para sua vingança. Uma simples empregada, sem nome de família, sem status, alguém que Vanessa sempre desprezou. Que maneira melhor de ferir-la do que se casar justamente com aquela que ela considerava inferior. No dia seguinte, a traição. Ethan anunciou o noivado com ela. As palavras dele soaram como um golpe seco. Quero que seja minha esposa. A voz fria, inflexível, fez os olhos de ela se arregalarem de espanto. Está brincando? E eu nunca brinco. Ethan não amava ela. Para ele, ela era apenas um meio para atingir seu objetivo. O que não imaginava era que essa decisão mudaria seu destino para sempre. O casamento foi rápido e gélido, sem amor, sem emoção, menos apenas um acordo. Ethan não se importou com o vestido de ela, nem com os olhares atônitos dos convidados quando ela caminhou até o altar. Para ele, era apenas mais um movimento calculado, e ela, a peça perfeita para enlouquecer Vanessa. E Vanessa estava lá. Usava um vestido extravagante, o olhar frio e arrogante fixo nos dois. Ela sentiu o desprezo naqueles olhos, mas não importava. Ethan não lhe deu sequer um olhar. As alianças foram trocadas mecanicamente, as juras recitadas como um roteiro. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Ethan simplesmente deslizou o anel no dedo dela, sem ternura, sem calor. Após a cerimônia, ela acreditou que teria seu próprio quarto, mas Ethan a puxou de repente, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido: "Você vai dormir na minha cama." Ela estremeceu, o coração disparado. Mas por quê? Ethan desviou o olhar para Vanessa, um leve sorriso nos lábios. Porque ela está observando. Foi como um choque. Então tudo aquilo não passava de um jogo, uma encenação cruel para atingir a outra mulher. Quando chegaram à mansão Blackwood, ela ainda tentava aceitar a realidade de que teria de compartilhar a cama com um homem que não a amava. Mas Ethan não se importava com seus sentimentos. Tirando o paletó, recostou-se na cama e falou com frieza: "Não pense demais. Ela é apenas um papel, e você precisa interpretá-lo bem." Ela apertou os punhos, o coração em tumulto. Nunca imaginou que sua vida mudaria tão drasticamente em uma única noite. O quarto parecia grande demais, silencioso demais, e o homem ao seu lado ainda mais perturbador. Ethan Blackwood, seu marido apenas no papel, mas para ela um completo estranho, deitado de costas, um braço sobre a testa, olhos semicerrados menos, mas ela sabia que ele não dormia. Depois de uma eternidade, virou-se de lado, mantendo a maior distância possível entre eles, enquanto o peso da nova vida a sufocava em silêncio.
Quando ela se virou na cama, o cobertor escorregou levemente, revelando uma cicatriz discreta em seu ombro. Os olhos de Ethan se abriram de imediato. Não era uma marca comum, era fina, levemente elevada, como se carregasse anos de história. Na penumbra suave da noite, fragmentos de uma memória esquecida voltaram à tona. Um rio turbulento, um menino lutando contra a corrente implacável, uma garota mergulhando sem hesitar, arriscando a própria vida para salvá-lo. E quando ele finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que viu, fora o sangue escorrendo de um ferimento fresco no ombro dela, o coração de Ethan começou a pulsar mais forte. Ele se apoiou sobre um dos cotovelos, o olhar fixo em ela. Seria possível? Poderia ser a mesma garota? Mas ela parecia alheia à mudança súbita em sua expressão. Simplesmente puxou o cobertor para cima, virando-se de costas para ele, sem perceber a tempestade que rugia dentro da mente de Ethan. Ele não conseguiu desviar o olhar daquela cicatriz. Lembrava-se, com clareza, a garota que o salvara havia prometido que nunca o esqueceria. Mas, quando ele voltou para procurá-la, ela já não estava lá. Será que era realmente ela? Ethan cerrou o maxilar, os pensamentos se embaralhando. Não podia tirar conclusões precipitadas. Precisava ter certeza. Ethan não era um homem que se fixava facilmente em algo, mas desde a noite do casamento não conseguia parar de pensar naquela cicatriz. Era idêntica à ferida que a menina de seu passado carregava. Uma cicatriz, porém, não bastava. Precisava de mais provas. Então, começou a observar cada detalhe de ela, em silêncio, atento a cada gesto, cada reação. E pouco a pouco, peças de um quebra-cabeça antigo começaram a se encaixar. Primeira pista. Ela tinha um hábito peculiar. Sempre que ficava nervosa, brincava com um colar de prata. Girando o pingente entre os dedos, Ethan se lembrou na mesma hora. Menos a menina que o salvara fazia exatamente o mesmo, segurando um colar semelhante. Sempre que ficava ansiosa. Segunda pista. Ela amava a natureza. Uma manhã, ao atravessar o jardim, Ethan a encontrou descalça sobre a grama, de olhos fechados, saboreando a sensação da terra sob seus pés. A visão a atingiu como uma onda de déjà vu. A garota de seu passado também gostava de andar descalça, certa vez dizendo que aquilo a fazia se sentir livre. Terceira pista. Durante um jantar, Ethan comentou casualmente sobre o rio. Você gosta de nadar? Perguntou. Por um instante, ela congelou. Seus olhos brilharam com algo difícil de decifrar. Antes de ela balançar a cabeça. Não gosto muito de água. O coração de Ethan acelerou. A garota do passado quase havia se afogado para salvá-lo. Talvez o medo tivesse ficado para sempre. Quarta pista. Certa noite, Ethan deixou um copo cair. O som do vidro, se estilhaçando, cortou o silêncio. Ela se encolheu bruscamente e, por instinto, levou a mão ao ombro esquerdo, exatamente sobre a cicatriz. Ethan paralisou. Era o mesmo reflexo que a menina tivera quando ele, anos atrás, perguntou sobre o ferimento. Naquele instante, não restaram dúvidas. Ela era a mesma garota que um dia salvara sua vida, mas não parecia reconhecê-lo. Ou talvez tivesse esquecido tudo. Ethan não revelaria nada por enquanto. Guardaria aquele segredo, mas a verdade o consumia mais a cada vez que olhava para ela. Cada vez que Ethan olhava para Isa, já não via apenas a empregada que ele havia escolhido em um ato de vingança. Ele via a garota que, um dia, arriscara tudo para salvá-lo. Perguntava-se por que ela havia acabado ali. Por que não se lembrava dele e acima do tudo? Por que o destino os havia reunido daquela forma? Seria apenas coincidência? Ou, sem perceber, ele a tinha procurado a vida inteira? Ethan nunca acreditara em destino, mas havia coisas que simplesmente eram coincidências demais para serem ignoradas. Durante semanas, ele a observou em silêncio,
reunindo cada detalhe, cada indício, até confirmar o que já suspeitava. Isa era a menina que arriscara a vida por ele, mas ela não se lembrava, ou talvez tivesse apagado tudo da memória. Naquela noite, enquanto Isa se preparava para dormir, Ethan quebrou o silêncio. Você acredita em destino? Perguntou de repente. Isa hesitou. Era a primeira vez que ouvia sua voz sem frieza, sem autoridade, apenas carregada de uma estranha melancolia. Nunca pensei muito nisso, respondeu com sinceridade. Ethan a observava intensamente, os dedos roçando, quase sem perceber, sobre a cicatriz no ombro dela. Isa se enrijeceu, recuando um passo, mas o olhar dele permaneceu preso nela. Você se lembra de já ter salvado alguém? Sua voz saiu baixa, mas firme. Isa franziu a testa. Do que você está falando? Ethan não respondeu de imediato. Aproximou-se devagar, até que seus olhos se encontraram, anos atrás. Kaema Mrail, disse com calma, mas a voz carregada de emoção. A corrente era gelada, forte. Eu estava certo de que iria morrer. Até que uma menina saltou na água e me tirou de lá. Ela se feriu para me salvar. Os dedos dele tocaram de leve a cicatriz no ombro de Isa, bem aqui. O tempo pareceu parar. Os olhos de Isa se arregalaram, a respiração presa na garganta, enquanto lembranças adormecidas voltavam em avalanche. Um rio, um garoto apavorado, uma promessa. Nós já nos conhecemos antes. A voz de Ethan saiu rouca. Valka, Mei, e eu prometi que um dia me casaria com você. Isa deu um passo trêmulo para trás, agarrando o tecido da camisola. Não. Isso não pode ser. Ethan não a pressionou, apenas a observou em silêncio, permitindo que as memórias se encaixassem sozinhas dentro dela. E então, Isa lembrou. Lembrou do menino de olhos azuis penetrantes. Lembrou da tarde fria em que o arrastara para a margem do rio, ambos tremendo de frio, mas vivos. Lembrou de como ele a olhara, com gratidão ardente, e lembrou da promessa inocente. Um dia, quando eu crescer, vou me casar com você. A mão dela subiu à boca, o coração martelando. O garoto que ela havia salvo era agora o homem com quem se casara. Ethan respirou fundo, e por um instante, uma suavidade rara brilhou em seus olhos. Não sei por que o destino nos trouxe de volta assim, mas sei de uma coisa. Fez uma pausa, mantendo o olhar firme. Eu não vou perder você de novo. Isa não conseguiu dormir naquela noite. Permaneceu desperta, o coração acelerado, os pensamentos rodando sem descanso. As lembranças eram claras agora. Ethan era o garoto que ela havia salvo, o menino de olhos azuis que segurara sua mão à beira do rio e prometera, com toda a inocência do mundo, que se casaria com ela um dia. Ela esquecera completamente daquela promessa. Mas Ethan, ele nunca esqueceu. Ele se lembrara, tinha até procurado por ela. Isa apertou o cobertor com força, o coração emaranhado em emoções confusas. Ethan sempre fora um mistério para ela. Desde o dia do casamento, nunca mostrara seus verdadeiros sentimentos. Nunca a olhara como uma esposa de verdade. Então por que agora, quando ela o fitava, tudo parecia tão diferente? Nos dias que se seguiram, algo em Isa começou a mudar. Tentava manter distância, mas quanto mais o evitava, mais se via atraída por ele. Passou a notar os pequenos detalhes. O jeito como ele tomava o café sempre preto, mas deixava um cubo de açúcar intacto no pires. A forma como seus dedos tamborilavam distraidamente na mesa quando estava imerso em pensamentos. O olhar, demorado, que pousava sobre ela quando achava que não estava sendo visto. Os momentos entre eles começaram a carregar outra energia. O toque suave da mão dele em suas costas, enquanto a guiava por uma multidão. O olhar que permanecia um segundo além,
do necessário. Ele já não lhe parecia frio ou distante. Era como se Ethan tivesse derrubado seus muros, esperando pacientemente que ela compreendesse algo menos, algo que ele não dizia em palavras. O que mais perturbava a Isa, no entanto, era a si mesma. Por que seu coração disparava toda vez que Ethan estava por perto? Por que se sentia estranhamente desapontada quando ele não aparecia no café da manhã? Por que o olhar dele despertava nela sentimentos que nunca esperara sentir? Certa noite, sentada junto à janela, observando as luzes distantes da cidade, Isa se deixou perder em pensamentos. Sempre acreditara que aquele casamento não passava de um teatro, uma forma de Ethan se vingar de Vanessa, um contrato vazio de emoções. Mas agora já não tinha tanta certeza. Aidan nunca a pressionara, nunca exigira que ela sentisse algo por ele. Sua paciência, sua gentileza silenciosa, a maneira como a fitava menos tudo isso, era impossível de ignorar, e isso a aterrorizava. Apaixonar-se significava se expor, significava correr o risco de se ferir. Isa passara anos sobrevivendo, protegendo o próprio coração, convencendo-se de que o amor não era para pessoas como ela, que estava ali apenas por circunstância. Mas, toda vez que Ethan a olhava, toda vez que seus dedos roçavam nos dela, algo dentro dela mudava. Talvez, só talvez, ela quisesse ficar. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles se transformou. Isa já não desviava os olhos. E Ethan, em vez de manter distância, criava oportunidades para estarem próximos. Já não eram apenas duas pessoas presas em um casamento de conveniência. Pela manhã, Isa encontrava sempre uma xícara de chá, esperando por ela, exatamente do jeito que gostava. Ethan nunca comentava, mas ela sabia que era obra dele. Ele apoiava a mão na base de suas costas, firme e suave, como uma promessa silenciosa de que ela não estava sozinha. Suas conversas fluíam naturalmente. Isa já não sentia necessidade de erguer defesas, e Ethan a escutava como se cada palavra tivesse valor. E então, surgiram momentos que deixaram Isa sem fôlego. Numa noite, ela saiu para a varanda em busca de ar fresco. Já estava lá. Ethan, não consegue dormir? Ele perguntou. A voz baixa, carregada de algo que Feza ainda não sabia nomear. Na noite silenciosa, ele perguntou com a voz profunda e calma. Ela apenas balançou a cabeça, permanecendo ao lado dele. Não havia palavras, só o brilho da cidade, lá embaixo, e um silêncio que já não parecia distância, mas conforto. Uma brisa fria fez Isa estremecer. Antes que pudesse reagir, Ethan tirou o casaco e colocou-o sobre seus ombros. Ela ergueu os olhos, surpresa com aquele gesto simples, mas tão íntimo. Ele não disse nada, mas o olhar falava mais alto que qualquer palavra. Aos poucos, Isa começou a entender. Não fugia mais, não negava mais os sentimentos que cresciam dentro dela. O que antes parecia um erro, um casamento vazio, agora soava como destino. E ela sabia. Teria que fazer uma escolha. Naquela noite não conseguiu dormir. Pensava em Ethan, nas palavras que ele havia dito, nas verdades que ela mesma temia admitir. Ela não estava ali por causa do passado, nem por promessas antigas. Estava ali por causa dele. Mas assumir isso significava se abrir, amar da verdade, e isso a assustava mais que tudo. Na manhã seguinte, encontrou Ethan na sacada. O sol dourado banhava sua figura, tornando-o forte e ao mesmo tempo solitário. Isa respirou fundo e deu um passo ao lado dele. Ethan se virou, surpreso. Era a primeira vez que ela o procurava por vontade própria. Você tinha razão, disse Isa baixinho. Eu não estou aqui por causa do passado. Ele a fitou em silêncio esperando. Isa fechou as mãos com força. Nunca havia feito uma confissão assim. Se não falasse agora, se arrependeria para sempre.
Eu te amo. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. O mundo parou. Ethan congelou, os olhos azuis fixos nos dela, como se não acreditasse no que ouvira. O coração de Isa disparou. Passara tanto tempo se convencendo de que não era amor, mas ao dizê-lo em voz alta, era a coisa mais verdadeira que já havia sentido. O que você disse? A voz de Ethan saiu rouca, vacilante, diferente de tudo que ela já ouvira dele. Isa engoliu em seco, respirou fundo e sorriu. Eu te amo, Ethan. Dessa vez, sem medo, sem obrigação, sem dívida com o passado, menos apenas amor, puro e incontestável. Ethan não esperou mais um segundo. Puxou Isa para os seus braços, apertando-a com força. Esperei tanto para ouvir isso, disse, a voz embargada, como se finalmente tivesse deixado cair um peso que carregava há anos. Isa riu baixinho contra o peito dele e o abraçou de volta pela primeira vez. Não havia medo, não havia fuga. Ela havia escolhido ficar. Por amor. E sabia. Ethan nunca mais a deixaria partir.